Fala pessoal, tudo bem? Dando continuidade aqui então ao nosso curso Microbiologia dos Alimentos. Na aula passada falamos um pouco acerca de alguns parâmetros ligados aos alimentos, né, que interferiam no crescimento microbiano. Hoje vamos estar dando continuidade a esses parâmetros aí que podem interferir no crescimento microbiano, beleza? Então vamos lá. Então, pessoal, vamos falar agora sobre outros fatores, né, que a gente já tinha conversado, que está ligado aos alimentos, ou seja, que os alimentos podem apresentar esses fatores, e esses fatores interferem, né, diretamente no crescimento microbiano. Portanto, essa relação entre esses fatores, né, a presença deles de uma forma mais assídua ou não, em concentrações maiores ou menores, enfim, a variação desses fatores pode interferir numa maior rapidez na deterioração de um alimento ou não. Bom, um dos fatores então que a gente vai conversar é a umidade, né? Que é a presença de água disponível naquele alimento para que os micro-organismos possam utilizar. Bom, nós sabemos que a água é uma substância, né, crucial à vida. E quando a gente fala a vida, não simplesmente a nossa vida, né? Mas até mesmo os micro-organismos precisam da água para que eles consigam sobreviver. É fato que o seguinte, alguns micro-organismos possuem uma maior capacidade de sobreviver em ambientes desprovidos de água, né? Ou com uma quantidade de água menor, mas ainda assim precisam de água, né, para sobreviver. Outra questão interessante é o seguinte, pessoal, o fator água, né? Muitas das vezes essa questão de ter água ou não, né, no alimento já foi até utilizado como uma forma de manter o alimento por mais tempo, né, viável ao consumo. Por exemplo, a salga, né, procedimento de salgar determinados alimentos, como a carne, por exemplo, né, a cara chamada carne seca, né, ela pode ficar ali, por exemplo, a carne seca às vezes fica exposta, né, ao supermercado ali, e ainda assim aquela carne fica, né, propícia ao consumo. Ao passo que se você pegar uma outra peça, uma carne, né, para churrasco, você tem que manter ela nas condições refrigeradas. Por quê? Porque essa iria se deteriorar. Então, basicamente, a diferença entre essa carne seca e a carne, né, para o churrasco assim, seria a menor quantidade de água presente naquela carne ali, na carne do procedimento seco, né? E aí o micro-organismo não consegue sobreviver ali, porque ele chega naquele ambiente, aquele ambiente tem uma quantidade de soluto, por exemplo, sal, no caso, né, é tão grande que faz com que o micro-organismo perca água, porque a água tende, né, a sair de um ambiente em que tem uma menor concentração de soluto, ou seja, de substâncias, e ir para uma região em que ele tem uma maior concentração de soluto, né, esse processo chamado de osmose aí. Então, nessa carne salgada, ela tenderia a água sair do micro-organismo e ir para esse ambiente, fazendo com que o micro-organismo não conseguisse sobreviver naquelas condições. Bom, o fato é que, como a gente sabe, os micro-organismos, né, alguns micro-organismos apresentam a capacidade de ocupar ambientes ainda dito como mais extremos, né? E aí a gente tem alguns micro-organismos que são capazes de crescerem, por exemplo, em ambientes assim, com presença, por exemplo, de sal, né, em que você vai ter uma concentração, uma quantidade de água presente nesse ambiente menor. Então a gente tem os halotolerantes, que são aqueles micro-organismos que crescem, né, a uma certa concentração de sal. Vocês notam o seguinte, que a concentração, o crescimento ótimo desses micro-organismos é abaixo de 5% de NaCl. Você vê que está aqui bem mais próximo de uma concentração zero, né, de NaCl. Porém, eles suportam um crescimento até mesmo em concentrações acima de 10 NaCl. Fato é que nessa condição aqui, em que você tem um maior aumento da concentração de NaCl, ou seja, de sal no ambiente, o crescimento dele diminui drasticamente. Por isso eles são chamados halotolerantes. Eles toleram a presença de sal, porém o crescimento deles dá uma diminuída significativa. A exemplo, a gente tem o Staphylococcus aureus, que está muito relacionado com infecções na via aérea, né? Temos também os chamados halófilos, que são aqueles micro-organismos que já precisam para o seu crescimento ótimo ter uma certa concentração de sal. A gente vê nesse exemplo aqui que, olha, para esses micro-organismos ditos como halófilo ter um crescimento bacana, eles precisam de ter uma concentração de sal representada aqui pelo cloreto de sódio
né, acima de 5%, né? Abaixo, você vê, em 0%, né, por cento de sal, presença de sal, esses micro-organismos nem crescem, né? Então, eles só crescem depois que você tem uma certa concentração. Porém, eles também, quando aumenta demais essa concentração, seu crescimento também é zerado, né? Esse micro-organismo também não consegue sobreviver em altas concentrações. Já os halófilos extremos, como o próprio nome diz, são aqueles micro-organismos que, para começar a crescer, eles já precisam de uma concentração de sódio, de cloreto de sódio, acima de 10%. Sendo que o ótimo deles, né, chega a ser por volta de 25% de NaCl. Esses são os ditos micro-organismos extremos, né? Bom, o fato é que essa umidade, né, pessoal, aí ela está relacionada com a atividade de água, né? A disponibilidade de água para os micro-organismos crescerem no alimento é chamada também de atividade de água, que é uma relação, né, matemática em que afere a concentração, o equilíbrio, né, da pressão do ar com alguma solução ou substância com a água pura. Então é feita uma relação e aí daqui você tem o cálculo da atividade de água, que nada mais é do que a disponibilidade, água disponível, né, para os micro-organismos. Por exemplo, a água pura, né, já que você só tem a água ali, ela teria atividade de água maior, né, que seria 1. Né, que a maior atividade de água seria 1. À medida que você tem substâncias nos quais você tem uma presença de soluto, você vai vendo que a concentração, que a atividade de água vai diminuindo. Por exemplo, cereais, balas e frutas secas, né, em que você tem cereais, por exemplo, balas, em que você tem uma quantidade de glicose, de açúcar muito grande nessas substâncias, você tem uma diminuição de água disponível, ou seja, de atividade de água ali que estaria disponível para que os micro-organismos pudessem utilizar. Portanto, bala, muitas das vezes você consegue mantê-la, né, ali viável, né, tem um tempo de prateleira por muito tempo, o cara consegue manter a bala sem que ela estrague, porque ela tem uma quantidade tão grande de soluto ali, que o micro-organismo que tentar contaminar, deteriorar, ele tende a perder a água, ficando inviável, né? E aqui, então, a gente pode exemplificar isso aí, que à medida que você tem uma atividade de água, ou seja, água disponível maior chance desses alimentos serem destruídos. Por exemplo, o pão tem uma atividade de água bem maior do que as balas, e o que a gente realmente nota, né? Em regra, o pão ele estraga muito mais rápido do que uma bala, por exemplo, ou uma fruta seca. Bom, como os micro-organismos eles sobrepujam, né, como eles conseguem sobreviver a esses micro-organismos, né, que conseguem sobreviver nessa baixa atividade de água, como eles conseguem fazer isso? Bom, esses micro-organismos, pessoal, eles conseguem produzir, né, determinados chamados compostos solutos, né, compatíveis, que geralmente é conceituado na literatura, ou seja, esses micro-organismos, quando eles estão num ambiente em que tem uma alta concentração de sal, por exemplo, soluto ali, ele tenderia a perder a água, né, para o ambiente. Então, o que ele faz? Ele começa a produzir determinados solutos, em regra são compostos orgânicos, né, que tem uma alta solubilidade em água, ou seja, então ele aumenta a concentração interna dele desses solutos, por exemplo, glicina, betaína, cloreto de potássio, gliceral, enfim. Esses são alguns exemplos de solutos compatíveis. Então, ele aumenta a concentração desses solutos, fazendo que agora a concentração interna dele seja maior do que a externa. Então, aquela pouca água disponível ali no ambiente vai entrar ao invés de sair. Então, ele consegue equilibrar essa concentração aí desses compostos solúveis, né, desses solutos compatíveis, né? Então, esse é o meio que os micro-organismos têm para contornar esse problema aí, aqueles micro-organismos que conseguem sobreviver nessas condições. Bom, outra questão também que interfere nos micro-organismos é o chamado potencial de oxidação-redução. Bom, pessoal, isso aqui é uma capacidade que alguns alimentos têm, né, de doarem elétrons ou outros de capturar elétrons. Então, essa relação aí pode interferir também no crescimento microbiano. Bom, vamos associar essa característica com o simples fato da presença ou não de oxigênio, tá? Que está ligado a esse potencial de oxirredução. Haja vista que o oxigênio, né, ele também está ali para pegar elétrons, né? Então ele captura elétrons e teria uma capacidade redutora. Bom, então o fato é, o seguinte, alguns micro-organismos, né, eles precisam, ditos como aeróbios, obrigatórios, ou seja, na ausência de oxigênio, esse micro-organismo não cresce. A gente tem alguns micro-organismos ditos como factoativos,
que são aqueles micro-organismos que podem crescer na presença de oxigênio, porém, se não tiver oxigênio, também eles conseguem crescer. Os microaerófilos, aqueles que precisam de uma quantidade baixíssima, concentração baixíssima de oxigênio para sobreviver, e a gente tem os anaeróbios. Os anaeróbios são aerotolerantes, são aqueles que podem até ter oxigênio, eles conseguem crescer, tendo seu crescimento melhor, né, na presença de O2, né, não exigido, mas sem melhor crescimento na presença de O2. Já os obrigatórios, esses são, já em regras, não crescem na presença de oxigênio. Está muito ligado a alguns tipos de contaminação alimentar, tá? Alguns alimentos, né, que por mais que a gente transforme ele ali numa condição de vácuo, ainda assim tem alguns micro-organismos que podem ocupar esses alimentos ou contaminar esses alimentos e, em regra, ligado com algumas toxinas, né, promovendo aí a intoxicação alimentar. Bom, como a gente pode ver, então, isso aqui é uma representação, né, em que você tem aqui essa zona óxica, tá vendo? Uma zona óxica seria a anóxica, na verdade, seria essa parte de baixo, em que você teria uma menor concentração de oxigênio ou desprovido de oxigênio, e esse em vermelhinho seria a zona óxica, ou seja, com oxigênio. Isso também acontece nos alimentos, né? Alguns alimentos, devido à espessura dos alimentos, você tem na parte mais externa desses alimentos a presença de oxigênio, nas partes mais internas você não teria a presença de oxigênio, né? Portanto, de acordo com esse potencial, essa diferença na concentração de oxigênio, pode ter alguns micro-organismos capazes de levar a contaminação e a deterioração desse alimento à parte mais interna, e a parte mais externa teria que ser contaminado através da deterioração por micro-organismos anaeróbios. O que acontece, que já tem sido descrito, é o seguinte, pessoal. Assim, né, que a carne, né, que vamos supor, um animal morre, por exemplo, né, você mata o animal ali, você tem uma concentração de oxigênio naquela carne muito grande, né? Haja vista que aquele animal, o músculo daquele animal ali, tudo, utilizava o oxigênio, né, para fazer a sua respiração celular. Bom, então nesse primeiro momento, as bactérias anaeróbias não são capazes de deteriorar esse alimento. Só que ao passo que as bactérias aeróbicas vão utilizando, vão deteriorando aquele alimento, elas vão acabando também com aquele oxigênio disponível. Então, tornando aquela carne ali desprovida de oxigênio. E aí começa agora a destruição pelos micro-organismos anaeróbios. Então, você tem essas fases aí. Primeira fase aeróbico, né? Segunda fase, os anaeróbios. Bom, outro fator também que interfere na deterioração dos alimentos é a quantidade de nutrientes para os micro-organismos. Boa parte dos micro-organismos, eles precisam de determinados nutrientes, como fonte de energia, por exemplo, carboidratos, como fonte de nitrogênio, pode ser os aminoácidos, o próprio material genético. Então, assim, os alimentos que apresentam uma maior concentração, quantidade de nutrientes, eles tenderão a ser mais facilmente destruídos. Aqueles alimentos em que tem uma quantidade menor de nutrientes, ou que às vezes não tem alguns nutrientes essenciais ao crescimento microbiano, eles vão ser mais dificilmente destruídos ou deteriorados. Perfeito? Bom, outro fator também que interfere bem no crescimento microbiano é os constituintes antimicrobianos. Bom, pessoal, aqui existe vários, já descrito algumas substâncias que foi isolada de alguns alimentos e nos quais ela apresenta propriedades antimicrobianas, ou seja, é um mecanismo evolutivo, né, que esses próprios alimentos também, visando a sua defesa, né, visando não serem contaminados, para que não seja destruído, seja tecido vegetal, tecido animal, desenvolveram, né, a produção de certas substâncias que atuam, têm propriedades antimicrobianas. Por exemplo, o alho tem uma substância dita como alicina, que é uma espécie de um óleo, e qual ela tem propriedades antimicrobianas. Né? O cravo da Índia, né, também tem o eugenal, que também é um óleo que tem essas propriedades. No caso do leite, né, do leite cru, ele tem uma chamada lactoferrina, que atua promovendo principalmente a captura de ferro, né, e aí ela tem essa propriedade também antimicrobiana. O fato é que e o ovo, por exemplo, que tem a enzima lisozima, que a gente já até conversou sobre ela em outro momento, que é uma enzima também que degrada ali a parede celular microbiana, né? O problema é o seguinte, que esses alimentos
aqui, né, que são geralmente utilizados como alimentos, essas propriedades, muitas das vezes, quando o alimento é processado, essas propriedades podem ser perdidas. Se forem enzimas, por exemplo, durante o processo de aquecimento para preparo do alimento, você pode estar desnaturando essa enzima e algumas outras substâncias durante o procedimento, né, para a preparação do alimento, você está destruindo essas propriedades antimicrobianas aí que estariam viáveis quando o alimento está na sua forma fresca. Haja vista que não se trata de uma maneira de proteger o ser humano ao se alimentar dele, sim de proteger esses tecidos vegetais ou animais da infecção pela infecção microbiana. Bom, outro fator crucial também, e agora a gente entrando nos chamados fatores extrínsecos, né, que são fatores que não estão ligados aos alimentos, mas sim ao ambiente, né, em que esse alimento pode estar disponível, né, é a temperatura. Comentamos um pouco sobre a temperatura em outros momentos, tá? A temperatura, por isso que, né, ao longo do tempo as pessoas foram percebendo que alterar a temperatura durante o preparo do alimento, durante a conservação do alimento, era uma boa saída. Por exemplo, manter o alimento sob uma forma refrigerada, uma baixa temperatura, inibir o crescimento de micro-organismos relacionados à deterioração do alimentar. Outro fator também era aumentar, né, a temperatura dos alimentos para poder eliminar determinados micro-organismos, principalmente micro-organismos ligados à deterioração desse alimento, permitindo um tempo, né, de conserva dos alimentos bem maior. Bom, o fato é o seguinte, pessoal, que nós temos alguns micro-organismos que apresentam um crescimento máximo na temperatura mais baixa ou mais alta. O fato é, em baixas temperaturas, por exemplo, né, temperatura mínima, tem a gelificação da membrana, processos de transporte tão lentos que não permitem o crescimento. Como eu disse para vocês, em baixa temperatura, em regra, o que acontece? A membrana plasmática ela tem aquele aspecto meio fluido. Então, quando você abaixa demais a temperatura, você faz com que ela fique agora mais rígida. Ela ficando mais rígida, ela não permite a troca gasosa nem de nutrientes, então dificultando o crescimento microbiano. À medida que você vai elevando a temperatura, né, você vai tendo as enzimas atuando de uma forma melhor. Chega a uma temperatura em que tem um crescimento ótimo dos micro-organismos, funcionando ali metabolicamente melhor. Porém, desse ótimo, pouco mais que você eleva a temperatura, você chega ao máximo que o micro-organismo consegue sobreviver. Tá? Quando chega nesse máximo, os micro-organismos, a chance de haver uma desnaturação proteica é muito grande. Então, principalmente o que acontece é que algumas enzimas cruciais para o metabolismo desse micro-organismo é desnaturada. Uma vez que ela é desnaturada, compromete todo o metabolismo e essa célula não consegue crescer e vai à morte. Bom, também temos micro-organismos, né, que conseguem crescer, ter seu ótimo de crescimento a depender da temperatura. Por exemplo, os psicrófilos são aqueles micro-organismos que têm, né, o seu ótimo de crescimento a 4 graus Celsius. Por exemplo, os mesófilos, que são principalmente esses micro-organismos que deterioram os alimentos, eles têm um crescimento ótimo por volta de 39 graus Celsius. Depois a gente temos os termófilos, aqueles que para terem um ótimo de crescimento precisam de uma temperatura cerca de 60 graus Celsius. Temos os hipertermófilos, que são aqueles que têm um crescimento ótimo acima de 88 graus. Já tem descrito também alguns micro-organismos, né, as quais precisam de uma temperatura acima de 100 graus Celsius para ter o seu ótimo de crescimento. Bom, e como esses micro-organismos eles conseguem suportar, né, esse crescimento em altas temperaturas ou em baixa temperatura? Isso é realizado da seguinte forma, pessoal. Em regra, em altas temperaturas, quer dizer, em baixas temperaturas, os micro-organismos apresentam a forma, né, secundária de suas proteínas na forma alfa-hélice. A alfa-hélice é uma forma secundária mais flexível, né? Então, quando essas proteínas, essas enzimas, né, desses micro-organismos que crescem em baixa temperatura, elas precisam de uma certa flexibilidade maior, porque se elas forem muito rígidas, a baixa temperatura já torna a estrutura mais rígida, então ela fica mais rígida ainda, inativando as suas funções. Então ela precisa de ter uma estrutura mais flexível, então existe um predomínio dessa forma alfa-hélice, para que ela fique mais flexível. Ao passo que em altas temperaturas, né, a célula, as enzimas, elas começam a ficarem mais agitadas. É como você pensar, está aquecendo a água, ela começa a borbulhar, começa a ficar mais agitada. Você aumenta a energia ali, né,
Portanto, quando você aumenta essa energia, tudo fica mais agitado. Então, a membrana, as enzimas também ficariam mais agitadas, e aí você precisa de uma maior rigidez. Nesse caso, em altas temperaturas, há um predomínio da forma secundária, folha beta preguiada, que é uma forma mais rígida. Resumindo, em baixas temperaturas, as enzimas dos micro-organismos que crescem em baixa temperatura têm um predomínio da forma secundária em alfa-hélice. Já em alta temperatura, há um predomínio das proteínas também na forma folha beta preguiada. O fato é que quando você analisa os aminoácidos que compõem, tá, a proteína de um micro-organismo que cresce em alta temperatura, você não vê muita diferença daqueles que crescem na temperatura mesófica, temperatura de 39 graus Celsius. Existe pequenas diferenças. Acredite que esses poucos aminoácidos que diferem são os que são responsáveis por essa maior rigidez das proteínas que crescem, dos micro-organismos que crescem em alta temperatura. Bom, outro fator também que difere, né, que faz com que esses micro-organismos eles consigam, né, crescerem nessas temperaturas tão mais alta ou mais baixa é a membrana plasmática, tá? É a diferença na estrutura da membrana plasmática. Em baixa temperatura, há um predomínio na membrana plasmática, tá, de estruturas com a presença de insaturações, ligações duplas, tá? Como a gente pode ver aqui, ó, ligações duplas em que há esse predomínio. Por quê? Porque em baixas temperaturas, a tendência é fazer com que essa membrana plasmática ela vai ficando cada vez mais rígida. Então, quando você tem aqui, olha, presença dessas duplas ligações, você nos fosfolipídios, aquelas moléculas que formam a bicamada lipídica, você faz com que essa estrutura, que olha, ele afasta um fosfolipídio do outro, ele torna essa estrutura mais flexível. Isso faz com que, mesmo em baixa temperatura, a membrana citoplasmática não se torna rígida, né? Então, há a presença dessas ligações duplas, desses fosfolipídios, né, com esses ácidos graxos aqui, com presença de dupla ligação, permitindo que ela tenha uma maior flexibilidade. O contrário acontece em alta temperatura. Em alta temperatura, há um predomínio de fosfolipídios sem ligações duplas, ou seja, saturados, né? Ou seja, sem a presença de insaturações de ligações duplas. Porque nesses casos aqui, a membrana plasmática, né, que tende, em alta temperatura, ela tende a ficar mais livre, mais flexível, né, mais solta, e aí quando você tem essa presença, você faz com que esses fosfolipídios ficam tudo mais juntos, né? Ficando mais junto, permite que, mesmo em alta temperatura, você não tenha um comprometimento da membrana plasmática. Então, há essa diferença. Em alta temperatura, você tem um predomínio de ácidos graxos saturados. E, em baixa temperatura, uma maior presença de ácidos graxos com insaturações. Então, pessoal, era isso que a gente... Fala, pessoal. Então era isso que a gente tinha para conversar nesse encontro, tá? Espero que vocês tenham entendido aí esses conceitos, essa relação entre esses parâmetros, né, ligados aos alimentos e que pode interferir então no crescimento microbiano. Então um forte abraço, até o nosso próximo encontro.